Graça e paz aos amados da Igreja Batista do Granbury. Eu estou muito honrado pelo convite de fazer esse ao vivo aqui, essa live. Convidado pelo pastor César. E para mim é um prazer, uma honra, né? Nesse tempo de pandemia, nós iniciarmos esse culto, essa comunhão virtual que seja, mas é um culto, é uma comunhão. Eu queria assim saber se todo mundo está ouvindo aí, se está contento, se todos se estão o áudio tá bom. Na verdade eu sou muito iniciante, eu sou muito incipiente nesse tipo de tecnologia, e aí se tá todo mundo ouvindo bem, se tá tudo ótimo, a gente vai seguir. Amém? Ótimo, que bom. Tá joia, gente. Antes da gente iniciar, eu gostaria de orar, né? Vamos orar, vamos pedir a Deus para que esteja conosco nesses minutos aqui, para que Deus seja realmente sempre o nosso norte, o nosso alicerce, e que tudo que ocorra aqui seja para a honra e para a glória dele sempre. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua igreja, a Igreja Batista do Granbury. Muito obrigado pelo teu anjo ali, pastor César. Abençoe, Senhor, sua família, sua esposa, seus filhos, seu netinho. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Muito obrigado, Senhor, porque ele tem sido uma bênção para aquela igreja. E eu tenho certeza que aquela igreja tem sido uma bênção para a vida dele. Nos abençoe, esteja conosco durante esse momento de comunhão, virtual que seja, mas momento de comunhão. E que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amados, antes da gente começar a meditar na palavra, fazer essa pequena live, eu gostaria de dar uma palavra de cinco observações que eu tive a respeito dessa pandemia, né? 5 observações a respeito da pandemia do Covid-19, tá? Essa coisa que iniciou-se lá em Wuhan, né, uma província da China, e ela se tornou pan, ou seja, ela se tornou mundial. A primeira observação que eu quero fazer, eu quero dividir isso com os amados, é que se não fosse, né, o poder das redes sociais e se não fosse o avanço, né, da medicina, né, das ciências médicas, se não fosse isso, essa pandemia ela viria, ela alcançaria aqui o nosso continente, a América Latina, ela faria o que tem que fazer, né, levaria os mais vulneráveis, e ela ia embora sem tanta repercussão, né? Imagine isso há 50 anos atrás, né? Então a repercussão dessa pandemia seria bem menor, né? E dizem que nesse sentido, né? E aí há controvérsias sobre essa frase que eu vou dizer, é que a ignorância é uma bênção. Eu não sei até que ponto isso poderia ser uma verdade, mas o fato é que se a gente não tivesse todas essas informações, a coisa seria, quem sabe, até menos traumática, eu não sei. Bom, segunda observação, né, que eu gostaria de dividir, é uma inquietação que eu gostaria de dividir com os amados, é que por trás de uma pandemia, a gente observa isso, por trás de uma pandemia, há sempre interesses que correm paralelo à pandemia, à doença em si, à virose em si,
e são interesses políticos e eminentemente interesses econômicos, né? Isso aí é fato. Correm juntos, né? São pessoas se elocupletando, se aproveitando da vulnerabilidade das pessoas que têm que enfrentar o vírus, e, enfim, EPIs super caros, né? Compras superfaturadas e assim vai. Não é só um fenômeno tipicamente brasileiro, né? A gente vê isso repercutindo em outros países, né? Chamados primeiro mundo. A terceira observação que eu queria dizer é que enxurrada de informações, às vezes, é mais um desserviço do que serviço. Enxurrada de informações é mais desserviço do que serviço. Então, onde você é bombardeado de informações, né, vai falar autoridade em epidemiologia, vai falar autoridade em contágio, em virose, vai falar autoridade, enfim, aí em degermantes, então aí você é abarrotado de informações vindas de todos os lados, de todos os sentidos e direções, e aí são às vezes informações contraditórias que se chocam, e aí no fim sobra desinformação, né? Essa coisa é uma coisa que também me inquieta muito, né, durante isso que a gente está vivendo, essa história que a gente está vivendo dessa pandemia do Covid. E a outra observação, essa aqui é a última, né? Na verdade, são duas em uma, né? Essas últimas aqui, é mais ligada à igreja, a mim e a você. Primeiro, assim, que eu observei, é um fato curioso, nós somos sedentos de comunhão, a comunhão faz parte da caminhada cristã. A gente precisa do toque, do abraço, isso faz falta pra gente, ainda mais nós que fazemos parte de uma igreja latina, isso faz falta pra gente. E o interessante é que tem muita gente que não dava importância a Hebreus 10:25, que diz que a gente não deve deixar a nossa congregação, quanto mais que a gente vê que aquele grande dia se aproxima. E tem gente que não se ligava muito nisso. E aí, quando faltou a comunhão, o abraço real, o toque, aí fica sedento, né? Ou seja, aquela velha máxima, né, que a gente só valoriza certas coisas quando a gente as perde. Essa é a questão. Então tem muita gente aí sedenta de ir na igreja, eu quero ir na igreja, eu quero comunhão, né? E às vezes pessoas que não muito frequentavam. É muito interessante. E ela é dupla, né? Como eu disse, essa primeira parte. A outra parte é o seguinte: vejo com certa perplexidade a seguinte questão: se o mundo lá fora, o não igreja, está desesperado, está em pânico, eu compreendo, porque eles não têm a revelação, né? Eles não têm a palavra, eles não têm, né? E não tendo nada disso, é muito fácil eles se desesperarem. Agora, a igreja se desesperar, eu acho isso muito interessante. Aqui o meu amado Saed está falando assim: se não fossem as informações, né, morreria muito mais gente. Mas eu nem entrei nessa questão, se morreria, se não morreria. Eu só estou dizendo assim, que a gente não saberia tanto, né? Ou poderia morrer o mesmo tipo de milhares, né? Ou mais. Até concordo que morreria mais, mas eu não frisei a questão de se morreria mais, se morreria menos, né? Eu digo a questão do pânico, né? A questão de que ela viria, fazia o que tinha que fazer, quem sabe concordando contigo de maneira mais ampla, mais intensa, mas ela não causaria tanto pânico, porque as informações, principalmente desencontradas e contrastantes, elas desinformam mais do que informam. E como eu estava falando da parte última, né,
O mundo se desesperar por causa de uma pandemia é totalmente aceitável, mas a igreja se desesperar, aí isso me espanta, isso me deixa perplexo, né? Então nós somos a esperança desse mundo, nós somos o rosto de Deus nesse mundo, nós somos o braço de Deus nesse mundo, tá? E as pessoas querem ver em nós, o baluarte, o refúgio, a esperança, tá? E a gente não pode de maneira nenhuma entrar em nenhum tipo de pânico, né? Ou seja, aquilo que toma todo mundo por causa de uma pandemia, né? Eu queria meditar aqui na palavra do Senhor, e antes eu gostaria também de dividir um cântico que diz, com os amados, que diz: o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Em João 1,14. Tá? Gostaria de cantar, não sei se vai dar certo, mas vamos lá, vamos tentar. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos tua glória como a do Pai, e vimos tua glória, glória do Pai. Virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos tua glória como a do Pai, e vimos tua glória, glória do Pai, e vimos tua glória como a do Pai, e vimos tua glória, glória do Pai. Amém. Tem um amado que colocou, inclusive, o texto que a gente vai ler, para a gente fazer uma pequena meditação, né? O João, quarto evangelho, no 31, Jesus responde aos discípulos assim: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos. Acho que deu um problema de conexão, eu vou voltar. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só, mas não comigo. Tenho-vos dito estas coisas, para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus é sempre a nossa referência, o autor e o consumador da nossa fé. Jesus é Deus encarnado, Jesus é o Deus eterno entre nós. Então, Jesus é quem a gente deve se reportar todas as vezes que a gente está passando. Jesus é sempre aquele a quem nós devemos nos refugiar, né? Nas palavras dele que nós devemos encontrar abrigo. Eu queria dizer para os amados que Jesus deve ser a nossa referência, Jesus deve ser o nosso refúgio, porque ninguém nasceu como ele, ninguém nasceu como Jesus nasceu.
O seu nascimento, na verdade, ele foi profetizado há mais de 1500 anos de Maria o conceber. Tá? Então ninguém nasceu como Jesus. Ele diz para um dos seus discípulos em João 8,58, antes que Abraão existisse, eu sou. E esse verbo é o mesmo verbo usado na revelação do deserto a Moisés, daquela sarça que pegava fogo, mas não se consumia. É o eu sou. Então Jesus é Deus encarnado. Colossenses 1, de 15 a 14, aliás, de 15 a 17, diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Interessante, uma passagem no finalzinho do Evangelho, no capítulo 20, Evangelho de João, quando Tomé toca nas feridas de Jesus, ele se expressa: Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, ele é o nosso norte, a nossa referência, ele é o nosso refúgio, é nele que a gente tem que confiar. E ele nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Ninguém que segue Jesus de maneira genuína e verdadeira é iludido por ele. Ninguém. Todos nós sabemos que o convite começa assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, Jesus é a nossa referência, porque ninguém nasceu como ele. Ele é Deus entre nós. Ele é o Verbo encarnado. Por isso que ele deve ser a nossa referência. Ele é o nosso Salvador. Ele é Deus virando gente, habitando entre nós, como cantamos, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como unigênito do Pai. Ninguém não só nasceu como Jesus nasceu, mas ninguém também viveu como Jesus viveu. Ele é o Cordeiro Imaculado, aquele que não tem culpa. Ele é aquele que diz para os seus adversários: quem de vocês me convence de pecado? Quem de vocês me convence de pecado? Ninguém viveu como Jesus viveu. Há alguns relatos, de pessoas notáveis, eu anotei algum deles aqui, que falam a respeito de Jesus. E são de pessoas que não são necessariamente crentes, evangélicas, são notáveis da literatura, da filosofia. Rousseau, ele diz assim: conseguir inventar ou criar uma história de uma vida como a de Jesus seria um milagre maior do que foi a sua existência real. Ou seja, seria impossível. Então, por isso que Jesus é tão distinto. O Shakespeare fala assim, na hora da morte dele, ele diz assim: eu encomendo a minha alma nas mãos de Deus, esperando pelos méritos de Jesus Cristo, o meu Salvador, ser participante da vida eterna. Isso foi o que Shakespeare falou, no finalzinho da sua vida. Goethe, um literato alemão, ele diz assim: vejo no Evangelho algo genuíno, refletido pela sublimidade de Jesus Cristo. E Ernest René, ele diz assim: na área religiosa, Jesus é a figura mais genial que jamais viveu. Seu brilho é de natureza eterna, o seu reinado jamais acaba. Ele é o único em qualquer sentido e não pode ser comparado a ninguém. Sem Cristo não se entende a história. Então, ninguém viveu como Jesus viveu. Eu destaco no Evangelho de Mateus duas passagens que para mim são assim, notáveis também a respeito de Jesus Cristo. Uma está em Mateus 12, 20, e falando a respeito do Messias, de que o Messias, Jesus Cristo, aquele que fora prometido lá em Gênesis 3,15, de que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará o pavio que fumega. Mateus 12, 20. Ou seja,
Jesus é tão graça, tão amor encarnado, que ele não chuta pessoas quebradas, pessoas que precisam só de um toque para ir para o abismo. Ele não apaga o pavio que está fumegando, que está ali, pega, não pega. Ele não faz isso. Ele sopra. Ele, quando todo mundo desacredita, ele incentiva, renova, restaura. Por isso que Jesus é inigualável. Jesus é Deus entre nós. Ninguém viveu como Jesus viveu. Em Mateus 11:19, Jesus, para mim, recebe o seu mais alto título. E sabe qual é? Os acusadores de Jesus deram o seguinte título a ele: Jesus é amigo de pecadores. E eles acertaram, porque viram Jesus com prostitutas, publicanos, e eles disseram: Jesus é amigo de pecadores, comilão, beberrão, amigo de pecadores. E realmente Jesus é amigo de pecadores, e graças a Deus por isso. Senão nós estaríamos fritos, consumidos na ira de Deus, na ira santa justa de Deus. Então Jesus é incomparável, porque ninguém viveu como ele. Ele matou a religião, ele pregou a graça e a verdade. É assim que está relatado no Evangelho de João, no capítulo 8, quando aquela mulher, prestes a ser apedrejada, ele advoga a causa da mulher, ele defende a mulher perante os seus acusadores, colocando um espelho na consciência de cada um e dizendo para a mulher: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ninguém viveu como Jesus viveu, a graça encarnada, o perdão oferecido. E por último, ninguém morreu como Jesus morreu. A morte de Jesus, meus amados, significa, em última instância, a morte da nossa morte. E morte da morte quer dizer vida. Então só em Jesus a gente tem vida, vida em abundância. Não a vida bios, não a vida orgânica, mas a vida zoe, aquela vida espiritual, aquela qualidade de vida que Deus quer pra gente, deseja pra gente desde que nos criou, e que nós nos perdemos, mas Ele nos reencontrou em Cristo Jesus. Por isso ninguém morreu como Jesus morreu. A morte dele morre a nossa morte. É por isso que deve existir dentro de nós o sentimento que houve em Jesus, né? Que sendo ele em forma de Deus, não exigiu nem falou dos seus direitos que tinha como Deus, mas pôs de lado o seu poder e a sua glória, obedeceu e se humilhou, e foi assim até a sua triste morte, morte de cruz, para nos salvar. Esse é Jesus Cristo. Essa é a única esperança que a gente tem nesse mundo. Onde está a nossa esperança? Vamos perguntar como Pedro perguntou: Senhor, para quem iremos nós? Se a gente tem visto e a gente tem crido que Tu és o Filho do Deus vivo, o unigênito do Pai, o Messias, a nossa única esperança. A gente vai para quem? A gente vai para onde? A gente deve se refugiar sempre nele. Ele, autor e o consumador da nossa fé. Ele, o salvador da sua igreja, o noivo da sua igreja. É ele em quem nós devemos confiar. E eu gostaria de encerrar aqui, né, essa minha singela participação. Espero ter de alguma forma ajudado, de alguma forma, enfim, participar desse grande corpo, né, de Cristo, que é a sua igreja, e essa igreja local aqui, no Gramber. Agradecer mais uma vez a honra do convite, e espero que a gente se encontre outras vezes, quem sabe até para falarmos aqui, abrirmos um parlamento, né, a respeito de questões teológicas, eclesiais, né, enfim. Eu gostaria de encerrar essa live, né, esse ao vivo aqui, cantando mais uma vez:
você quiser cantar aqui conosco, cantar justamente essa canção de novo. O Verbo virou gente, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos tua glória como a do Pai, e vimos tua glória, glória do Pai. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos tua glória como a do Pai, e vimos tua glória, glória do Pai, e vimos tua glória como a do Pai, e vimos tua glória, glória do Pai. A Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Beijo grande no coração de vocês. Tchau, meus amados. Prazer.